Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um curso de Java focado na prova de certificação. Continuando nossos estudos sobre os operadores, hoje falaremos sobre o operador ternário. E é um conceito muito simples. Ele vai fazer uma condição, ou seja, se essa condição booleana for verdadeira, se sim, ele vai me devolver o número 100. Se não, ele vai me devolver o número 5. Não entendeu? Vamos lá para o Eclipse, que a gente vai fazer um exemplo e você vai entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Bom, eu já codifiquei então o programa que a gente vai fazer hoje para a gente entender como que funciona o operador ternário. Não se preocupe com a quantidade de código que tem aqui, a gente vai fazer tudo isso aqui do zero. Eu só queria mostrar para vocês o seguinte. Por exemplo, o operador ternário, aqui dentro eu criei uma condição. Se idade for menor que 18 ou idade for maior ou igual a 65, se isso for verdadeiro, com um ponto aqui de interrogação, o voto é opcional. A pessoa não precisa votar. E é o que acontece hoje em dia, né? Quem tem menos de 18 anos ou mais de 65 anos, o voto é opcional, não é obrigatório. Se não, caso contrário, ou seja, se a pessoa tiver entre 18 e 64 anos, o voto é obrigatório. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, qual a sua idade? 17 anos? Ele tem que me responder que o voto é opcional. Voto opcional. Agora, se eu colocar que eu tenho 18 anos, ele tem que me responder que o voto é obrigatório. E a mesma coisa acontece para quem tem mais de 65 anos. Se eu botar aqui 68 anos, voto opcional. Então, é para isso que serve o operador ternário. Lembrando, operador ternário, uma condição. Se essa condição for verdadeira, ou seja, ou se a idade for menor que 18 anos, ou se a idade for igual ou maior a 65 anos, se essa condição for verdadeira, o voto é opcional. Se essa condição for falsa, o voto é obrigatório. Então, eu vou apagar tudo. Vou apagar tudo isso aqui. A gente vai construir isso do zero, né? Só vou deixar... Eu vou até excluir a classe, né? Deixa eu excluir tudo. Operador ternário. E vamos criar uma classe do zero para poder exemplificar isso que a gente acabou de fazer. Então, no pacote de tipos de dados, botão direito, opção New, opção Class. O nome da classe, operador ternário. Eu já vou criar com o método main, opção finish. Então, nossa classe criada, não tem nenhum código, não tem nada. E a gente vai começar a codificar. E a primeira coisa que eu vou fazer é uma variável string, do tipo string, que vai guardar o resultado. Lembrando que string. Lembrando que dentro de um método, uma variável local, no caso do resultado, ela tem que ser inicializada, né? Obrigatoriamente, senão vai dar um erro. Então, eu vou inicializar com null, ou seja, um valor vazio. E vou criar uma segunda variável, agora do tipo inteiro, chamada idade, que também precisa ser inicializada com zero, né? Eu não posso deixar ela desse jeito, porque uma variável local ela precisa ter um valor. Então, inicializar ela com zero. Logo abaixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa minha variável idade. E essa minha variável idade, ela vai receber a entrada que o usuário vai digitar. Quando for perguntado, qual a sua idade? Né? A pessoa vai digitar a idade e essa idade vai ficar guardada dentro da variável idade. Então, eu vou usar a classe JOptionPane. OptionPane. .show input dialog. E eu vou fazer a pergunta. Qual a sua idade? Qual a sua idade? Ele vai perguntar. Agora, note que ele está dando um erro. Por que ele está dando um erro? Porque
a classe JObtionPane, nem isso aqui, ele devolve uma string, ou seja, um nome. E a gente está tentando guardar uma string dentro de uma variável inteira. Que essa variável está esperando um número. E você está devolvendo um nome para dentro dessa variável. Então, a gente tem um recurso no Java que a gente faz a conversão de nome para número, que é o integer. Deixa eu digitar aqui. Opa, vamos lá de novo. Integer ponto parseInt, ou seja, transforme esse nome todo que o usuário vai digitar em número. Agora sim, quando a gente rodar, ele já vai perguntar qual a sua idade. Ele não vai tomar ação nenhuma porque a gente não terminou de codificar, vou botar 17. E ele não vai fazer nada, porque a gente não pediu para ele fazer nada com essa variável 17, né? Com esse valor 17. Logo abaixo, a gente vai fazer o seguinte. Agora sim, a gente vai trabalhar o operador ternário. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai guardar na variável resultado. Dentro dessa variável resultado, ela vai receber uma condição. Por exemplo, eu quero fazer a condição do seguinte. Se a minha idade for menor que 18, ou idade for maior ou igual a 65 anos, se essa condição for verdadeira, eu quero que seja retornado para mim e guardado na variável resultado, voto é opcional. Agora, se não, que são os dois pontos, eu vou botar aqui, voto é obrigatório. Então, é um conceito muito simples. O operador ternário, ele trabalha justamente com ponto de interrogação, ou seja, uma interrogação traduzindo para o português. Se a condição for verdadeira, se sim, voto opcional. Se não, voto obrigatório. Se não, voto obrigatório. Então, logo abaixo, a gente vai imprimir a resposta dessa condição. Eu vou imprimir a variável resultado. E está pronto. Se eu rodar aqui, ele vai me perguntar qual é a minha idade. Eu vou responder que minha idade, por exemplo, é 17 anos. 17 anos, o voto é opcional. Voto opcional. Vou rodar de novo com a sua idade, 18 anos. 18 anos já é obrigatório. Voto obrigatório. 64 anos. Tem que ser obrigatório também. Voto obrigatório. 65 anos ou mais, o voto já é opcional. Então, é um conceito muito simples. Agora, a prova ela pode cobrar da gente o seguinte. Por exemplo, essa variável resultado é um nome. Ou seja, ela está esperando um nome. E ela não está esperando um número. Ela está esperando isso aqui. Voto opcional ou voto obrigatório. Eu não posso, por exemplo, se essa condição aqui for verdadeira... se essa condição for verdadeira, me devolva 150. Se não, me devolva voto obrigatório. Eu não posso mexer, confundir os tipos, né? Eu posso, se eu estou esperando uma variável do tipo string, eu tenho que devolver uma string. Eu não posso devolver um número. Né? Eu não posso devolver, por exemplo, um double. Eu tenho que devolver um nome. Vou botar aqui, deixa eu desfazer. Eu tenho que devolver um nome. E a mesma coisa aqui, eu não posso aqui também, no senão, me devolva 5. Não posso. Ele vai dar um erro aqui. Ele vai falar que não é compatível porque ele está esperando uma string, não está esperando um número. Agora, por outro lado, a gente pode usar um recurso mais poderoso. A gente sabe claramente que a gente não pode
confundir, como a gente já falou, confundir os tipos, botar aqui um número, por exemplo, 100. A gente não pode fazer isso. Mas, se a gente, por exemplo, usar toda essa expressão aqui dentro do system.out.println, deixa eu comentar isso aqui, né, para não fazer parte mais do nosso código. Eu vou usar toda essa expressão aqui dentro, vou colar aqui, tirar aqui. Então, aqui dentro do system.out.println eu criei a mesma condição. Se idade for menor que 18, ou se idade for igual ou maior a 65, me devolva voto opcional, se não, me devolva voto obrigatório. Aqui sim eu posso fazer isso, aqui eu posso brincar. Posso botar 100, me devolva 100, se não, me devolva voto obrigatório. Eu vou botar aqui para vocês verem. Na verdade, deixa eu salvar primeiro, né? Eu vou botar aqui 16 anos, ele vai me devolver 100. Aí sim ele consegue se virar, ele consegue transformar esse 100 em string e devolver pra gente. Por quê? Porque o system.out.println ele herda de object, ou seja, daquela classe pai que é pai de todas as classes no Java. Então ele consegue fazer várias conversões sem a gente precisar se preocupar com isso. Então, se na prova tiver alguma questão no qual essa expressão esteja dentro do método println, do system.out.println, tranquilo, ele vai rodar numa boa. Agora fora, meu amigo, aqui fora, será que ele vai? No way, de jeito nenhum, não vai de jeito nenhum, porque aqui fora ele não está herdando de object. Aqui dentro ele está herdando de object, né, que é da classe Py do Java. Então aqui a gente não pode fazer isso. E agora a gente vai falar o seguinte, a gente vai começar a falar sobre o operador de referência, né? O operador de referência, na verdade, é o operador ponto. É o operador ponto que a gente usa no Java. Ou seja, ele consegue navegar, a gente pode dizer que ele consegue navegar até chegar à nossa classe, até o nosso objeto e acessar aquele atributo, acessar aquele método no qual a gente está precisando. Vamos para o Java, que a gente vai exemplificar o que eu estou falando aqui. Deixa eu clicar lá no Java. Desculpa, no Eclipse, né? E eu vou dar um espaço maior aqui. Na verdade, eu vou criar até melhor uma outra classe. Botão direito no pacote tipo de dados, opção New, opção Class. Vou botar aqui referência, criar com o método main. Finish. E a gente aqui no método main, no método principal, eu vou criar um objeto string s igual a new string e eu vou passar um nome para dentro dessa string. Vou botar aqui certificação. Então o operador ponto nada mais nada menos, o que a função dele é acessar aquele nome, acessar aquele método, enfim. Por exemplo, eu posso botar aqui s.length e imprimir o valor de s. Bom, na verdade, aqui na verdade a gente tem que lembrar do conceito de string, né? O string é imutável. A gente não consegue mudar o valor de uma string. Então você é obrigado a atribuir s a s. Vou botar aqui o do tipo inteiro. Então o int s s1. Bom, a variável s1 ela vai receber s.length, né? Aqui a gente está usando o ponto para acessar o método length, que é um método no objeto ou classe string. Então
esse operador de referência está navegando na classe string, indo lá dentro, procurando o método length e executando o método length para a gente. Então, o operador de referência ele serve para isso, para navegar no objeto e acessar aquele atributo, acessar aquele método que está lá dentro do nosso objeto ou da nossa classe. Então, quando a gente salvar aqui e rodar, ele vai responder 12, ou seja, porque o método length, a função do método length, desse camarada aqui que está dentro do objeto string, a função dele é contar quantas posições do array foram utilizadas para escrever a palavra certificação. No caso aqui, começando do índice 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, na verdade não quantas... Na verdade ele está buscando quantas posições foram usadas, né? Foram usadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou melhor, quantos elementos foram usados? Deixa eu até botar aqui. Quantidade de elementos. Bom, foram utilizados igual a 12 elementos e aqui dentro tem 11 posições, porque começa do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e dentro de 0 a 11 são 12 espaços que foram usados para escrever a palavra certificação. Então, é isso que a gente tem que falar sobre o operador de referência, que é o ponto. Ele navega no nosso objeto para poder acessar, fazer um get, vamos dizer assim. Fazer um get lá no nosso atributo, fazer um get no nosso método e executar para a gente. E por último, a gente vai falar aqui sobre o operador de concatenação, que é esse mais aqui. Ele serve para concatenar strings. Ou seja, a gente tem dois nomes e a gente quer juntar aqueles dois nomes. Então, a função desse mais, que não é o mais de somar, é um mais de concatenação, é pegar dois nomes, somar, juntar aqueles dois nomes e depois a gente pode exibir eles na tela e fazer o que a gente estiver precisando. A gente vai para o Eclipse para também exemplificar o operador de concatenação. Vamos criar uma classe aqui chamada botão direito, opção New, opção Class, concatenação, cão, né? Para ficar bonito. Método principal, opção Finish. E a opção é um conceito muito simples. Então eu posso, por exemplo, criar aqui uma string nome igual, botar aqui curso, e logo embaixo uma outra string nome 1 que vai receber certificação Java. Beleza. E embaixo eu posso imprimir esses dois nomes, que é o nome, concatenar, aqui que está o grande camarada, isso aqui não é mais, isso aqui é a concatenação em strings, né? Nome mais nome 1. Quando eu concateno, eu junto esses dois nomes. Ficou tudo junto, eu posso dar um espaço aqui. E tá lá, curso, certificação, vou até botar aqui para ficar bonitinho, né? Curso de certificação Java. Então, pessoal, se vocês não entenderam alguma coisa, comentem, pergunta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Isso vai fazer uma diferença enorme e vai me motivar a continuar fazendo aulas. Então, um forte abraço e até a próxima aula.